já falei para palestras que todas não são, né? Não, só para eu saber, eu sempre faço pergunta, porque às vezes acontece 1 ou 2 megos, aí eu preciso que as pessoas começam a ficar os olhinhos, e eu acho que o assunto não está muito interessante. Mas enfim, é muito interessante estar aqui hoje, né? Com vocês aí, nada e-mails, né? Bom, vou tentar então fazer um apanhado histórico da pintura mecânica, ela tem uma história, né? Lá, sabe? Poucos sabem dessa história, muitos conhecem, então até hoje, uma história e eu quero mostrar para vocês. Eu vou falar mais ou menos de 45 minutos. O que eu mais quero, que eu acho mais difícil fazer nessas palestras, é dar abertura para que vocês façam perguntas. Na atividade de cultura, né? No final, nós vamos falar de uma causa mais 8 médicos da Alemanha, trabalho com então é isso. Vou tentar ser o mais curto e breve possível para que vocês possam falar também, tá? Só isso. Então, assim, vou fazer algumas definições que vocês já devem tirar do meio, né, sobre a primeira definição de Kardec, que é aquela que fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência do espírito, é por esse passo médio, né? Então, para que todos são médios com graus de intensidade diferentes, né? Eu vou falar um pouco desses graus para vocês entenderem, desde a intuição até o trânsito, né? Ou os médios são bem raros hoje, talvez entre vocês devem ter alguns já experimentou essa questão, tá? E aí o que acontece? Esse autor aqui, o Palhano Júnior, vários livros sobre mediunidade, ele fala dessa questão da hereditariedade, né? A mediunidade, a gente costuma ver traços da mediunidade na família. Eu, por exemplo, vi vários dentro da minha família. Eu nasci ao lado não sei de espírito, eu não tive nem desculpa, né? Eu não sei de espírito. Mas aí a minha mãe já foi me contando as histórias de mediunidade dela e tal, minha irmã, e assim, então a gente percebe realmente pela essa colocação do Palhano Júnior, há mesmo traços, né, da mediunidade na nossa família. A gente vai descobrindo parentes, né, ou próximos ou linhagens mais distantes, mas sempre pode ter alguém que seja médium ou que a família é toda, assim vai. Então é bem interessante essa questão da capacidade inerente que está ligada ao homem, né? E ele diz então que essa capacidade orgânica começa a aparecer um nismo e aí a coisa vai se tornando uma mediação, mas é uma capacidade orgânica que as pessoas trazem para acontecer. Aí, olha só, o Edgar Agon, ele traz 2 classificações de mediunidade que eu acho interessante também. A mediunidade de prova e a mediunidade natural. A mediunidade de prova nada mais é que aquela mediunidade atormentada, né, aflitiva. Nós temos muitas passagens dos livros de André Luiz, né? E a vida continua, por exemplo, que ano passado no cinema fizeram entrevista com uma médium que ela está totalmente perturbada e aquilo é uma mediunidade clara e evidente, né? Então, as pessoas que se luxam ou que na rua não têm o controle, perdem o controle, não têm o controle da mediunidade em si, ou a floração da mediunidade pode ser em qualquer lugar, e isso acaba arrastando a vida inteira da pessoa. Isso pode ser considerado, né, claro, dentro de determinadas situações, uma mediunidade de prova, né? Sempre nesse sentido afetivo, né? Que traz angústia, perturba a pessoa e perturba também os familiares, tá? Agora, a mediunidade natural já é um pouco diferente, né? É uma mediunidade que é muito evidente no Chico Xavier, e da Ivone Pereira também, né? É uma coisa que já é uma coisa de merecimento, que o indivíduo traz aquilo já de outras
não é um conhecimento, vai longe de sensibilidade natural. Né? Bom, aí eu vou entrar um pouco nesse termo da psicocriptografia, porque há uma certa confusão de definições de termos. Né? Psicocriptografia vem então do psico, né, que é esse termo que significa alma, espírito, e o cripto, que é um sistema de escrita de natureza icônica, uma coisa antiga, lá da época dos pedaços de argila, né, sumérios, com os registros. Né? Então, cada desenho desse aqui nós podemos considerar como um cripto. Né? Então, isso aqui é o seria mais comum aí no dia a dia. Tá? E o grafia seria essa representação escrita, a transcrição. Né? Então, por isso que se deu esse nome, um pouco intitulado como uma das modalidades da escritura ou do desenho, tá? Ou a gráfica, igual alguma coisa assim. É muito popular. Mas o que acontece? Os médiums psicofitóricos hoje, eles são muito raros. Muito raros. Eles surgiram no começo do século XX. O Lizard, por exemplo, é o que é considerado um médium de psicocriptografia. Porque olha só o trabalho que ele realizava na França. É um trabalho de pictos, né? Isso ele está medializado, pessoal. Isso parece que está medializado. Então é um trabalho de estudo, onde um determinado horário ele colocava disponível para a espiritualidade, e aí ele ia produzindo, né? Os espíritos iam produzindo esses pictos como se fosse mesmo uma impressora, né? Pode ver que ele vai fazendo da esquerda para a direita, formam essas grandes telas, né? Que estão hoje na França, no museu, preservam isso a identidade, o interesse, né? Diferente da nossa cultura brasileira de preservação geológica, não tem muito isso lá, não. Interessa ser mediúnico, é um trabalho intelectual, né? Então é de interesse para os europeus. Esse livro aqui eu deixei para vocês como referência, se quiserem pesquisar. Esse médium foi muito importante para vários cientistas da época que queriam estudar histórico. Então, se vocês quiserem buscar algumas informações. Olha só, algumas telas dele, né? Percebe uma grande simetria, né? Ele tem um trabalho de referência egípcia. Então, assim, a gente não consegue muito saber o que eles queriam trazer desse trabalho. Mas com certeza a evidência da espiritualidade. Eles queriam mostrar para as pessoas, para os cientistas da época, que isso não era uma pessoa normal, não conseguia fazer um trabalho simétrico desse, com pictos muito precisos, que formariam uma composição imensa dessa, que são telas realmente imensas. Bom, aí o Crepin também surgiu nessa época, também trabalhando com os pictos, né? Ó, a gente vê muitas simetria novamente, né? Os desenhos, os pictos, cruz, muitas informações, né? Nessas telas. Também mesmo estudo do Lizard, né? Que trabalhava no trabalho de estúdio, mas foi focado em também utilizado. Tem muita informação, né? Então cada informação dessa é considerada um picto. Bom, aí a pintura mediúnica, quando eu estava elaborando o livro, o livro, eu queria trazer um conceito, assim, uma tentativa de definição do que seja pintura. Então eu coloquei mais ou menos assim, o resultado da criação artística de um espírito pintor, que pode ser esclarecido ou não. Mas isso está bem claro, não é o tempo todo que ele é esclarecido. E essa criação é transmitida ao espírita pelos mecanismos da mediunidade. A boa ou má qualidade dessa transmissão está diretamente subordinada à combinação de conhecimentos artísticos do espírito pintor frente ao grau de experiência mediúnica que o indivíduo possui. Tá? Então, pelas experiências práticas que a gente tem visto, os médicos, ou nós mesmos, né, a gente percebe que quanto mais você desenvolve essa mediunidade, mais você vai participando, né? Vai conhecendo material, estudando, você vai desenvolvendo com aquilo, os mentores também vão agindo diante desse conhecimento todo, e você começa a ter uma percepção diferente que traduzem um resultado, né? Não vou dizer assim bonito ou feio, porque é muito relativo, mas
inspirados e intuitivos. Então, a gente percebe que a maioria dos médiums espiritistas e os artistas em geral, tem vários para citar, como escritores, dramaturgos, pintores, que tem aquela coisa da inspiração, né? Então, tá ali, de repente, eu acho legal fazer tal coisa, direcionar uma cena para tal lado, ou fazer um tema X, uma pintura, ou escrever um determinado assunto. Então, é um intuitivo, né? Inspirado e intuitivo. Aí eu coloquei esses dois irmãos aqui como semi-mecânicos e mecânicos. Bom, primeiro, o Tragédio, que é um pintor do Renascimento, é um padre pintor, se vocês já ouviram falar dele. É um padre que, assim, eu fui estudar um pouco a história dele, e ele entrava numa espécie de transe por meio da sua oração, né? Matinal, no jejum, ele entrava num transe, e a partir desse transe ele ia realizar os trabalhos. Então, tudo que vocês verem desse artista, trabalho, vocês vão notar que ali é basicamente uma pintura mediúnica, né? Só que talvez nem ele confiasse ou soubesse do que falava, como empresário, como estudioso, enfim. Bom, Van Gogh eu tenho mais utilidade, porque eu estou 3 anos pesquisando a vida dele, eu escrevi um livro agora sobre ele, Geografia Espírita, e eu garanto para vocês que realmente a mediunidade é uma coisa muito interessante. Em alguns momentos entrou uma mediunidade semi-mecânica, e perdia a consciência do trabalho ali, e quando ele via a coisa estava pronta. Porque diante das paisagens que ele tinha em contato, eram realmente emoções muito intensas, né? Isso aflorava ele de uma forma que ele estava numa espécie de transe mesmo, e estava sob transe. Existem vários relatos das cartas que ele escreveu, relatos muito interessantes, inclusive relatos também de Emmanuel, que eu encontrei na aula que fala sobre a questão da obsessão espiritual no homem. É bem interessante também. Bom, aí, olha só, entramos num nível de médiuns de efeitos físicos. Esses são muito raros, né? A gente viu aí, no começo do século XX, mais médiuns com possibilidades, hoje já são raros, né? Então, olha, Peixotinho, vocês já ouviram falar dele, é um grande médium de efeitos físicos. Inclusive, o Palhano Júnior tem um livro chamado Dossiê Peixotinho, Dossiê Mirabelli, que conta uma história desses médiums de efeitos físicos. Para vocês terem uma ideia, o Mirabelli, ele conseguia levitar em tudo. Tamanha era a questão dos efeitos físicos, né? Então, ele chegou a ser internado no inquilino, porque as coisas, os rapos, né? As batidas aconteciam muito onde ele estava, a platia propôs a um papel. Foi a influência de ter um médium de efeitos físicos, no Oriente, e era uma coisa muito intensa que acontecia com ele. Então, olha só, o Peixotinho e o Mirabelli, os dois tiveram uma fase de pintura mediúnica. E o Peixotinho, por meio do espírito Tongo, retratou Sheila, o retrato de Sheila. Isso um transe profundo, né, pessoal? Vou falar um pouco dessa questão do transe muito mais profundo que a inspiração, né? Vai chegar lá. Mas isso aqui a gente já está falando de médios que entram no transe e depois acordam e sabe o que aconteceu ali e assim que eles estão falando. Peixotinho é um caso desse, né? De uma câmara especializada no trabalho dele, ele entrava em transe, né? E o ectoplasma saía por ele, e a entidade se materializava e os materiais estavam ali na mesa e a entidade realizava o trabalho. Então a gente já está falando de um nível de envolvimento muito maior do que a gente está acostumado a ver ou ouvir nos dias de hoje. Mas é importante saber que são médios de trabalho de fora. A Sheila é uma mentora espiritual, ela é um espírito, né? Inclusive ela coordena a casa espírita do
da história dela, mas é bem interessante. Olha só, o primeiro registro de desenho mediúnico da doutrina espírita, pelas pesquisas que eu realizei, foi a cepa, né? A simbologia utilizada pelos espíritos. Espíritos de estirpe, né? Ó, São João Evangelista, Santo Agostinho, e eles passaram essa mensagem para Kardec, né? Que ele disse: colocará o cabeçalho desse livro, a cepa que te desenhamos. Então aqui, ó, desenhamos, está provado que foi um desenho mediúnico dado por essa pleia de espíritos, grandes espíritos. E essa cepa, ela esteve no livro dos espíritos, né? O tempo todo, e as pessoas não deram conta que foi um dos primeiros registros mediúnicos de desenho da história do espiritismo. Mas está lá. Bom, esse médium, o Sargou, foi um médium de consciência de Kardec. Na época, em 1857, o que aconteceu? Começaram a surgir uma leva muito grande de médiums, pretensiosos médiums desenhistas. Até quando influência de Sargou, que havia grandes desenhos, né, sobre a vida de Júpiter, a morada de Júpiter, a cena de Júpiter. Né? Só que o Kardec, ele confiava muito mais nesse médium aí pelas respostas que o trabalho dele trazia. Tá? Então, olha o que aconteceu. O Kardec, ele classificou no livro dos médiuns como médiuns, pintores ou desenhistas. Então, isso está lá no livro dos médiuns, existe esse tipo de mediunidade. Está lá bem classificado, entre várias outras, bastante devem mas ele faz ainda um adendo no próprio livro dos médiuns, está se referindo a produções sérias. Por que ele fala isso? Porque justamente nessa época a coisa estava muito bagunçada, né? Muitos médios estavam produzindo coisas muito esdrúxulas, como a gente vai ver aqui, ó. Então, esse daqui é uma das cenas que o Sargou trouxe da mansão de Mozart, em Júpiter. Tá? Olha só a data, 1858. Olha aqui, ó. Registro espírita, 1858. O Kardec falando sobre esses espíritos, né, livianos, que se aproveitavam dos médicos, para produzir coisas mais esdrúxulas. Pintura do tamanho de um prédio, que eles iam fazendo em folhas, o médico se deixava levar. Mas começou a ter uma certa coerência pelo Estador. Tá? E Kardec confiou muito nesse médico. Então, olha que interessante, 1858, 1857, não são os espíritos. Então, nessa época, as coisas estavam pululando muito, né? Muita coisa estava gerando em torno da mediunidade do desenho, tá bom? Olha só, aí, Victor Hugo, vocês devem conhecer, né? Um grande escritor da França, importantíssimo, né? Ele foi importantíssimo para a França até hoje, né? E no final da vida dele, quando ele esteve no exílio, numa ilha, ele começou a desafiar a espiritualidade, a desafiar, e aí começaram a surgir desenhos por meio dele, ele colocando como médico. Esse aqui é um desenho que foi produzido, olha a simetria novamente, né? Então tem vários desenhos na França sobre produzidos por Victor Hugo, tá? Eu estive conversando com o Geraldo Lemos. Alguém conhece o Geraldo Lemos? O Geraldo Lemos é um médium, um escritor, pesquisador espírita, que conviveu com o Chico Xavier há muitos anos. E aí agora com o Facebook, muito fácil de contato, né? Aí eu já mandei uma mensagem para ele e falei: ô Geraldo, eu tive bastante contato com o Chico. Tem alguma menção sobre pintura, sobre desenho, sobre arte que a gente possa ter deixado para a gente? E aí, olha só, ele me autorizou a transcrever isso para vocês, né? Então, o Chico, para falar dele, isso, né? Eu fiquei assim, muito impressionado, porque as pessoas que estão encarnando agora provavelmente são os nossos filhos, né? Talvez muitos aqui sejam filhos de vocês, estão encarnando com missões aí, tá? Ligado às artes plásticas. Então, vamos ver o que eles vão fazer, né? A gente está preparando o terreno, né?
não acompanhe, né, o que eles vão trazer para a gente. Mas talvez seja uma freia de irmãos que vão fazer realmente uma reviravolta nessa arte pela arte, com isso aí, né? Bom, só para mostrar para vocês, eu tenho o costume também de fazer pesquisa por causa de dados financeiros. Eu encontrei esse jornal, que é um jornal de 1863. Inclusive, até mandei para a FEB, para eles avaliarem o